Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo. Na edição de hoje tem uma reportagem sobre uma manifestação realizada em Varginha, no sul de Minas. Produtores rurais, corretores e empresários do ramo de café foram até a porta de uma empresa exportadora para cobrar respostas relacionadas a uma dívida da venda de sacas de café. Esses produtores teriam negociado café com a empresa, mas mesmo após a entrega do produto, o pagamento não foi realizado. Isto e muito mais você vai acompanhar comigo a partir de agora no Balanço no Campo. A gente abre a edição de hoje com o assunto de Varginha. Produtores rurais, corretores e empresários do ramo de café foram até a porta de uma empresa exportadora para cobrar respostas relacionadas a uma dívida da venda de sacas de café. Esses produtores teriam negociado o café com a empresa, mas mesmo após a entrega do produto, o pagamento não foi realizado. A reportagem é de Helena Lima. Na porta da empresa que fica em Varginha, os manifestantes cobravam respostas. Eles foram recebidos pela advogada da exportadora que ficou do lado de dentro. As pessoas levantaram cartazes e houve discussão. As informações que eu tenho são as informações do processo. Não, você sabe. E as informações do processo eu estou passando para vocês. Lá dentro tem os balanços, tem declaração de imposto de renda de todos os sócios, todos os ativos, todas as participações. Deixa eu finalizar. O meu mês de agosto, você já levou sabia o que já café em estava agosto. quebrando. Ele queria me ferrar. Ele queria me ferrar. Entre os manifestantes estavam produtores de café e empresários do ramo de várias cidades do estado, como Varginha, Três Corações, Lambari, Patrocínio, Piedade de Caratinga e muitas outras. Todos contrataram a empresa para a negociação de sacas de café. De acordo com eles, o produto foi entregue, mas até o momento ninguém recebeu pelo café vendido. A história veio a público em outubro, quando os prazos não teriam sido cumpridos pela exportadora. O combinado é que a empresa pagasse 50% do valor após a entrega das sacas e o restante do pagamento deveria ser pago em 60 dias. Mas a exportadora não teria cumprido o acordo. Depois disso, os cafeicultores estabeleceram um novo prazo para a quitação, mas os responsáveis, mais uma vez, não teriam feito o pagamento. Alguns cafeicultores e corretores decidiram, então, registrar um boletim de ocorrência. O caso começou a ser apurado, mas enquanto a investigação está em andamento, as vítimas afirmam que têm passado dificuldades. Ainda é difícil saber qual o número de pessoas lesadas, mas a informação é que o prejuízo pode chegar a 500 milhões de reais. As pessoas fretaram ônibus que foram estacionados na frente da empresa. Esse produtor rural é de Piedade de Caratinga e percorreu cerca de 700 quilômetros para participar da manifestação. Ele afirma que a cidade praticamente parou por causa da situação. O cafeicultor ainda conta que pelo menos 300 pessoas no município foram lesadas. As vítimas precisam do dinheiro para pagar dívidas e manter as despesas básicas. E o que nós está passando é coisa que eu nunca esperava de passar. Todo mundo está aqui, é trabalhador honesto, produtores rurais, gente que vive, é o suor dele, é o pão de cada dia. A gente perdeu tudo, perdeu a safra inteira. É desespero mesmo. A gente não sabe, eu chego a emocionar quando eu penso do que a gente está passando, conta. A gente toda a vida lutou para acertar com os compromissos em dia, pagava banco, girava tudo, compra de adubo, tinha os funcionários da gente, a gente trabalhava também, mas agora acabou tudo pra gente. A gente não tem condição nenhuma mais. Esse corretor de Varginha afirma que vive a mesma situação. A gente está aqui sofrendo. Vocês estão vendo aí, ó. Pessoa correndo risco de vida, sabe? Isso é muito triste. Você escutar isso daí. Eu pus casa à venda, eu pus carro à venda. Esse cara está destruindo com a vida de muita gente. Ainda manda uns advogados vir aqui para falar mentira, sabe? Esses caras, eles não têm noção do que ele fez com milhares de pessoas. Entendeu? A gente tem que conseguir, se tiver justiça nesse mundo, a gente tem que conseguir pôr esses caras na cadeia. A advogada da empresa conta que um dos motivos para que o pagamento não fosse feito seria a dificuldade financeira da empresa depois de enfrentar uma crise.
Ela se iniciou em 2020, quando teve uma frustração grande de safra. E com isso, a empresa precisou renegociar um passivo e veio cumprindo esse passivo em 2020, 2021, 2022 e finalizaria os pagamentos agora em 2023. Mas em 2023 teve uma série de produtores que não entregaram os cafés. E a empresa trabalha com esse fluxo de café. A não entrega gerou um não pagamento. Também houveram instabilidades no próprio mercado que mudou um pouco a operação e com isso a empresa não conseguiu concretizar outros negócios que ela já havia direcionado. A empresa pediu a recuperação judicial para que consiga arcar com os pagamentos. Nós apresentamos no processo uma lista com todos os credores que a empresa entende que são devidos. Agora o próximo passo é o administrador judicial vai comunicar a cada um desses credores do valor que foi inserido. Então, se ele não concorda ou se, por exemplo, um credor não foi inserido por algum motivo, ele apresenta para o administrador e aí se fecha a lista de credores. Simultaneamente, começa a correr o prazo para se apresentar o plano de recuperação. O plano de recuperação são 60 dias a partir da fixação pelo juiz. Com isso, a gente apresenta o plano, os credores são intimados da apresentação do plano e com o plano apresentado, se houver alguma objeção, marca uma assembleia e nessa assembleia vai ser discutida a aprovação do plano. Daqui de Varginha, alguns manifestantes seguem para Brasília, onde vai acontecer uma audiência pública com autoridades. O caso também é discutido em Belo Horizonte com representantes do Ministério Público e com a chefia da Polícia Civil. Enquanto isso, quem espera sobrevive com a ajuda de conhecidos. Esse homem afirma que precisou fechar a empresa. A gente imagina que foi tudo muito bem arquitetado para que chegasse nesse ponto de estar prejudicando essa quantidade toda de pessoas, né? Eles não têm noção do que eles estão fazendo as pessoas passar. As pessoas estão vivendo um drama. A minha empresa, por exemplo, está fechada porque a gente não tem faturamento, nosso capital estava todo concentrado aqui e a gente chegar num ponto crítico de ter que dispensar os funcionários, tive que vender equipamento, vender veículo para estar honrando compromisso, correr atrás de financiamento para pagar produtor. É triste. Esse pequeno produtor espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível. O apelo que eu faço, para as autoridades, socorrer nós, porque o pessoal está numa situação difícil. Eu conheço pequeno produtor que o cafezinho dele que vendeu, ele não está tendo dinheiro para comprar a comida para dentro de casa. Aí que o Ministério Público, as autoridades que têm competência, que possa estar olhando para nós, que são pequenos, Porque a maioria aqui são pequenos produtores. A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, termina nesta terça-feira em Dubai, nos Emirados Árabes. E o governo de Minas apresentou uma plataforma de rastreabilidade ambiental no evento. A apresentação da plataforma Selo Verde MG ocorreu na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. A ferramenta pública e gratuita do governo de Minas Gerais é voltada para a rastreabilidade ambiental e foi utilizada em análise que demonstrou não haver desmatamento em 99% das propriedades de cafeicultura e silvicultura no estado desde julho de 2008. A database estipulada pelo Código Florestal. O secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, participou do evento. Nós temos aqui o seguinte, o café, nós temos em Minas Gerais, aqui, onde ele é produzido, dentro do estado, também produzido em praticamente todo o estado, nos 853 municípios. Ali mostra o número de propriedades, a quantidade de propriedades por área. A gente vê que são pequenos produtores de café. Nós temos aí em torno de 115 mil propriedades hoje de café em Minas Gerais, ocupando uma área de 1.350.000 hectares. E aqui, os dados que foram levantados através da plataforma Selo Verde, nos mostra essa realidade que nós temos aqui. Olhem para vocês verem que interessante, o número importante que nós temos que ver aqui é o excedente que nós temos de dados em cima do excedente de reserva legal. São 307 mil hectares acima dos 20% que nós estamos ter de reserva legal hoje na produção de café. Durante o Minas Day, evento de apresentação do portfólio de casos de sucesso das ações de sustentabilidade do Estado, o vice-governador professor Matheus destacou a presença e a participação de produtores rurais mineiros na COP.
A gente precisa garantir que o agro esteja presente numa discussão na qual ele é parte da solução e não do problema como alguns tentam vender. E o plantio do milho verão segue para a reta final no Brasil. Acompanhe os números. O plantio de milho da safra verão 2023-24 no Brasil atingiu 96,4% da área estimada de quase 4 milhões de hectares, segundo o levantamento de safras e mercado. O cultivo de milho chegou a 100% da área prevista no Rio Grande do Sul, a 100% da área estimada de 688 mil hectares em Santa Catarina e a 100% da área prevista de 541 mil hectares no Paraná. Em São Paulo, a semeadura também atinge 100% da área, assim como em Mato Grosso do Sul. Em Goiás e Distrito Federal, o cultivo atinge 94,8% da área prevista de 316 mil hectares. Em Minas Gerais, o plantio atinge 90,1% da área de 902 mil hectares. Ainda segundo as safras e mercado, em Mato Grosso, o cultivo está em 65,6% da área de 24 mil hectares. O atraso no estado se deve a chuvas irregulares dos últimos meses, além de temperaturas elevadas. O Balanço no Campo está de volta. Vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6 bebida dura foi negociado a R$ 950. Já o tipo 7 bebida dura fechou em R$ 931. O tipo 6 bebida riada foi negociado a R$ 882. E o tipo 7 bebida rio fechou em R$ 782. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em março fechou em $223,05. Já o café Conilon bica corrida tipo 7,8 com até 13% de umidade e até 5% de broca foi negociado a R$ 690 a saca. E acompanhe agora a cotação de outros produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 59,00 e R$ 66,00. A saca da soja foi negociada entre R$ 129,00 e R$ 136,10. O feijão carioca extra nova safra foi negociado a R$ 330,95 a saca. A arroba do boi foi vendida entre R$ 210,00 e R$ 219,50. E o pecuarista recebeu entre R$ 2,70 e R$ 2,90 pelo litro do leite. E o IBGE elevou a safra de café do Brasil em 0,7%. Acompanhe. A safra brasileira de café deste ano foi estimada em 56.300.000 sacas de 60 quilos, acréscimo de 0,7% em relação ao mês anterior e aumento de 7,6% em relação a 2022, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que fez leve ajuste na produção já colhida. Para o café arábica, a produção estimada foi de 38.900.000 sacas de 60 quilos, número estável em relação ao levantamento anterior e alta de 14,7% em relação ao ano passado. Para o café canéfora, a estimativa do IBGE foi de 17.400.000 de sacas de 60 quilos, acréscimo de 2,2% em relação ao mês anterior e queda de 5,5% em relação à safra passada. O Balanço no Campo vai ficando por aqui. Reveja nossas reportagens acessando o site da Rede Mais e também o nosso Facebook e o nosso YouTube. Aproveite para seguir a gente no Instagram, @RedeMaisHD. Obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo Balanço no Campo, hein? Até lá!